escola mesmo, a gente vê que existem vários tipos de padrões de herança. Nós temos os padrões clássicos. Os padrões clássicos são divididos em autossômicos e nos padrões clássicos ligados ao sexo. Exemplos de padrões de herança autossômicos são autossômico dominante, recessivo, a codominância. Exemplos de padrões ligados ao sexo incluem ligado ao X dominante, ligado ao X recessivo ou ligado ao Y. Entre os padrões não clássicos, a gente tem o padrão mitocondrial. E a gente tem também os padrões multifatoriais, né, que vão englobar, além dos fatores genéticos, fatores também ambientais. Mas, paralelamente a esses fatores, nós vamos ter alguns padrões atípicos. Esses padrões atípicos eles vão marcar, vamos dizer assim, uma divisão entre a herança que nós chamamos de herança mendeliana, então segue lá as leis, na verdade são regras de Mendel, desses modos que não necessariamente seguem a lógica dos padrões de herança mendeliana. Alguns modos atípicos de herança incluem, por exemplo, o mosaicismo, a dissomia uniparental, o imprint genômico, a herança digênica, a herança trialélica, entre outros que eu vou comentar aqui com vocês hoje, né? Bom, nós somos seres muito complexos, mas apesar da complexidade do corpo humano, dos seres humanos, nós temos relativamente poucas regras genéticas. Então essas poucas regras genéticas, elas vão regular os mecanismos de herança. Só que tem um problema, né? Entre o caminho do DNA que nós temos, e esse DNA que vai ser herdado com as suas características, até a expressão de um fenótipo, a gente vai ter um caminho complexo, um caminho truculento. E dentro desse caminho a gente vai ter justamente essa complexidade quando nós trabalhamos com a genética humana, né? A complexidade ela vai acontecer justamente pelas várias interações entre os fatores genéticos, né, e entre si, e entre os fatores genéticos e o meio ambiente, certo? E aí por isso que alguns modos de herança vão ser exceções para a herança mendeliana padrão e vão acabar fugindo à lógica esperada. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês, né, após a fertilização, então o encontro dos gametas, as sucessivas mitoses geram populações celulares geneticamente idênticas, certo? De fato, né, nós vimos na aula do Carlos que a gente tem os processos de mitose que vão gerar populações celulares geneticamente idênticas, apesar dessas populações celulares muitas vezes poderem expressar genes diferentes. Mas o conjunto, o genoma é o mesmo, certo? Bom, sim, mas não necessariamente também, né? Isso aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de mosaicismo. Claro, isso aqui é um exemplo de um vegetal, né, um exemplo de uma laranja. Mas conforme nós vamos ver posteriormente, nesse tipo aqui de padrão de herança atípico, nós vamos ter subpopulações de células. E essas subpopulações de células, elas vão se apresentar geneticamente diferentes. Tá? Nós vamos ver os mecanismos aplicados ao corpo humano mais posteriormente. Mas só aqui para a introdução mesmo, nós já conseguimos ver que essa lógica das populações celulares geneticamente idênticas dos processos mitóticos já não é sempre uma regra, certo? O mosaicismo é uma exceção. Outra pergunta que nós poderíamos fazer é o efeito de um alelo específico, um alelo qualquer, independente de qual genitor transmitiu o alelo para os seus descendentes, certo? Então não importa se eu recebi o alelo da minha mãe ou se eu recebi o alelo do meu pai, o efeito deles vai ser o mesmo, não é verdade? Bom, também sim, mas não necessariamente. Nós vamos ver posteriormente, essa garotinha que tem a síndrome de Engelmann, que existe um fenômeno de impressão genômica. O fenômeno de impressão genômica é quando a gente vai ter a ativação ou a inativação de um gene, dependendo se ele foi recebido do pai ou se ele foi recebido da mãe. Tudo bem? Nós vamos comentar sobre eles eu vou comentar sobre ele mais posteriormente. Isso tudo foi para mostrar, né, que nós temos padrões que fogem à herança mendeliana. E esses padrões são importantes na prática clínica. E com isso, os nossos objetivos de hoje são apresentar os principais modos atípicos de herança, então, dentre eles, mosaicismo, dissomia uniparental, impressão genômica, dentre outros. Eu vou tentar correlacionar esses mecanismos com a sua aplicabilidade clínica na prática profissional, né, e tentar descrever alguns exemplos de síndromes relacionadas a cada padrão de herança atípico.
Tudo bem? Então vamos começar, pessoal, falando sobre o mosaicismo. Acredito que muitos de nós já ouvimos falar sobre o mosaicismo, né? Mosaicos nas vidraçarias são aqueles conjuntos de peças em que várias peças com coloração diferente formam ao todo um vitral. Essa ideia do mosaico como um conjunto de peças diferentes entre si foi trazida para a genética médica para se aplicar a algumas populações celulares. Então, como até já comentei anteriormente, o mosaicismo é caracterizado por uma situação em que nós vamos ter subpopulações de um mesmo organismo possuindo genótipos diferentes. Então, células diferentes de um mesmo organismo vão ter genótipos diferentes. É importante ressaltar, pessoal, que o mosaicismo ele pode acontecer em diferentes estágios durante a nossa formação. Então, pode acontecer ainda nas primeiras divisões mitóticas, depois da formação do zigoto, certo? E pode acontecer mais posteriormente, no embrião, ou até no feto, ou no embrião. E quanto mais cedo esse mosaicismo acontecer, essas mutações acontecerem, maior vai ser a quantidade de células que vai ser acometida, né? Conforme nós conseguimos ver aqui, ó, se nós pegarmos essa linhagem de célula, aqui na terceira geração a gente já tem mutações. Todas as gerações celulares, a partir dessa célula mutada, também vão apresentar as mutações. É interessante até ressaltar que a maioria de nós somos mosaicos para algum tipo celular. Então, apesar desse mosaicismo que nós temos não ser manifestado na forma de sintomas, principalmente porque existe supressão por células adjacentes, né, ou porque essas células mutadas muitas vezes entram em processo de apoptose e degeneram, mas nós somos mosaicos para vários grupos celulares, para várias populações celulares, né? Então, um problema acontece quando o mosaicismo das nossas células vai acontecer implicando em alterações numéricas ou estruturais nos cromossomos. Tem alterações numéricas, por exemplo, aneuploidias, euploidias, ou estruturais, por exemplo, deleções, em algumas subpopulações de células do nosso organismo, vão provocar, vão trazer o mosaicismo para uma importância clínica, certo? Como eu havia citado antes, quanto mais precoce essas mutações embrionárias, né, maior vai ser o número de células que poderão ser afetadas. E aí, pessoal, existe uma classificação para o mosaicismo. Nós temos 3 tipos: o mosaicismo placentário, o somático e o germinativo. O mosaicismo placentário, ele é aquele que acontece nos anexos embrionários. Então, para o nosso objetivo hoje, ele não é muito importante. Vamos falar sobre o mosaicismo somático e germinativo. Relembrando que o mosaicismo ele tem uma maior importância, e implica em sintomas quando essas mutações elas vão acontecer, gerando crescimento tecidual inadequado. O crescimento tecidual que vai culminar muitas vezes com a disseminação de células que não entram em processo de morte celular programada, não entram em apoptose, pode deflagrar um tumor que pode ser benigno ou pode ser maligno. Se for maligno, nós estamos diante de um caso de câncer. Então, muitos cânceres são associados também a essas mutações de mosaicismo. Vamos falar então sobre os 2 tipos, né? Mosaicismo somático e mosaicismo germinativo. Começando com o mosaicismo somático, também chamado de mosaicismo segmentar, é aquele que vai acometer, como o próprio nome diz, algumas regiões do corpo. Então, é somático porque vai afetar as células somáticas. E é segmentar porque virtualmente ele pode acometer inúmeros ou todos os segmentos do corpo humano, certo? E o exemplo clássico do mosaicismo somático, quando nós falamos de um processo patológico, é a síndrome de Marfan, né? Em alguns casos existe a síndrome de M. Marfan, conforme eu vou citar aqui para vocês. Essa síndrome de Marfan ou de M. Marfan é caracterizada aí por defeitos no gene da fibrilina. Esse gene da fibrilina localiza no cromossomo 17. E aí, pessoal, vai ser caracterizado o portador da síndrome de Marfan por membros, tanto inferiores quanto superiores, longos, dígitos longos, hiperflexibilidade das articulações. A gente vai ter pele fina e seca ao mesmo tempo, pele quebradiça. Né? E em alguns casos, nós vamos ter um caso chamado síndrome de M. Marfan,
como é o caso dessa menina aqui da foto. Essa menina da foto tem uma assimetria corporal. Então nós conseguimos ver que o lado direito é diferente do lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado acometido por esse mosaicismo, certo? Então, se nós pudéssemos observar essas populações celulares, né, através da fotomicrografia eletrônica, em amarelinho aqui seria fibrilina, tá? E quando a gente não tem muita quantidade de amarelinho, significa que a fibrilina está em falta, certo? Do lado esquerdo, as células, né, os tecidos do tecido conjuntivo tem pouca fibrilina. E do lado direito tem uma quantidade normal de fibrilina. Por isso que essa menina é acometida apenas de um lado. É a síndrome de M-Marfan. Mas o mosaicismo não é justamente a pessoa ter subpopulações de células diferentes. Então, de fato, nós estamos diante de um caso dele, né? A fibrilina, ela é um importante constituinte do tecido conjuntivo, sobretudo do tecido conjuntivo, as fibras elásticas do tecido conjuntivo. A fibrilina ela vai formar uma bainha em volta das fibras elásticas, da elastina. Então ela vai ser muito importante para a estrutura do tecido conjuntivo elástico. A deficiência da fibrilina vai provocar essas alterações características aqui, osteomusculares, certo? Outro exemplo é o mosaicismo gonadal, também chamado de mosaicismo germinativo. A doença ou a patologia que exemplifica bastante o mosaicismo gonadal é a osteogênese imperfeita, certo? Aqui nós temos dois irmãozinhos, certo? A osteogênese imperfeita, pessoal, é um distúrbio provocado por um problema na síntese das cadeias alfa-1 do colágeno do tipo 1, certo? E essa deficiência, essas mutações do colágeno tipo 1, vão caracterizar a doença como uma doença autossômica dominante. Certo? Essas duas crianças aqui são irmãos, tá? Cada um desses irmãozinhos aqui teve nada menos do que 20 fraturas durante o processo do parto. E por que isso acontece? A osteogênese imperfeita, como o próprio nome sugere, significa uma formação do tecido ósseo, tanto endocondral quanto intramembranosa, deficiente. Porque o gene que codifica o colágeno tipo 1, sobretudo as suas duas subunidades, as suas cadeias, as suas subunidades que vão formar a cadeia alfa, estão deficientes, estão mutadas. Se nós observarmos o heredograma dessa família aqui, ó, o pai e a mãe desses dois menininhos, nenhum deles é portador, né? Nenhum deles apresenta, melhor dizendo, a doença, né? Não tem a osteogênese imperfeita. No entanto, seus filhos, ambos têm. Bom, se os pais não têm, mas os filhos têm, bom, provavelmente se trata de uma doença autossômica recessiva, mas não é verdade. Então a gente vê já por aí que esses modos atípicos de herança, eles são até um critério de confusão quando nós falamos do diagnóstico clínico, tá? O que acontece é que o progenitor, o pai dessas crianças, tem 40% dos seus espermatozoides mutados, ou seja, existe um mosaicismo nas suas células germinativas. Por isso ele não apresenta a osteogênese imperfeita, mas ele tem uma tendência de transferir, de passar essa característica aos seus descendentes. E essa chance é de 40%, justamente porque 40% das suas células germinativas apresentam essa mutação. Então, como se trata de uma característica autossômica, você vai ter afetados meninas, né, e meninos da mesma forma, tudo bem? Uma alteração do colágeno do tipo 1. Então, mosaicismo que nós vimos aqui, duas doenças relacionadas a distúrbios osteomusculares, certo? Agora, outro tipo de modo atípico de herança é a dissomia uniparental, né? Como o próprio nome diz, né, dissomia uniparental, a gente vai ter dois cromossomos ou dois segmentos de cromossomos, porções de cromossomos, vão ser herdados de apenas um dos progenitores. Bom, o normal, como nós sabemos, né, é que os descendentes, eles tenham um cromossomo proveniente da mãe, né, um cromossomo de origem materna, e um cromossomo de origem paterna, conforme nós conseguimos ver aqui na parte do meio da imagem. O que acontece é que na dissomia uniparental nós vamos ter os dois cromossomos, sejam eles idênticos ou não, vindos de apenas um dos progenitores. E por isso que a gente vai ter dois tipos ou duas classes de dissomia uniparental. Nós temos a isodissomia, na qual a gente vai ter duas cópias
de um mesmo cromossomo, mas provenientes do mesmo progenitor. Então aqui a gente tem uma isodissomia materna, ó, porque perceba que esse cromossomo ele se apresentou em duplicata aqui no descendente, né? Está duplicado. E nós temos o caso de heterodissomia. No caso de heterodissomia, a gente vai ter justamente os dois cromossomos provenientes do mesmo progenitor, mas são cromossomos diferentes, tá bom? Podem ser cromossomos ou porções dele, então pode ser cromossomos ou alelos, tudo bem? E aí não se sabe muito bem os mecanismos pelos quais a dissomia uniparental acontece, tá, pessoal? Mas existem proposições, né? São 3 mecanismos que eles propõem que vão explicar o porquê de acontecer a dissomia uniparental, certo? O primeiro mecanismo, então a gente vê aqui os cromossomos da mãe e o cromossomo do pai. O primeiro mecanismo, a gente tem aqui, ó, por um erro na disjunção, a gente vai ter um cromossomo vindo da mãe e 2 cromossomos idênticos vindo do pai. Isso aqui é só um exemplo, tá? E por um outro erro subsequente, vai acontecer uma deleção de um deles, uma não disjunção. Então a gente vai ficar novamente com os 2 cromossomos. Só que agora esses 2 cromossomos são de origem uniparental, tudo bem? No caso, é de origem paterna. Outro mecanismo proposto é que a gente tem inicialmente um erro, então tudo são erros subsequentes. Os mecanismos são sempre assim, um erro que eventualmente corrige outro erro, tá? E aqui a gente vai ter uma única cópia de um cromossomo, proveniente aqui no caso da mãe, e por um processo, né, de duplicação posterior, né, novamente um erro, a gente vai ter a formação de 2 cromossomos no processo, né, de meiose. Então, esses processos aqui envolvem a meiose, conforme nós vimos até na aula de ciclo celular. Então, corrigimos aquela unissomia, ficamos aqui com os 2 cromossomos, mas eles são do mesmo progenitor, no caso da mãe. E o terceiro mecanismo é aqueles no qual, por um erro de disjunção, nós não vamos ter nenhum cromossomo proveniente de um dos progenitores. Então, por exemplo, aqui ó, eu não tenho nenhum cromossomo vindo da mãe, tá? Não tenho, ó, X. Mas do pai, eu vou ter 2 cópias, né? Por, novamente, um erro. E aí o que vai acontecer? No processo de formação, vai acontecer uma junção, e aí esse processo que nós chamamos de complementação gamética, nós vamos reestabelecer a quantidade numérica necessária para que seja compatível, né, com a vida. Então a gente vai ter ali os 2 cromossomos, a dissomia, que vai ser importante para complementar ali todo o genoma dessa criança, né? Agora, pode se perguntar qual é o problema de ter os cromossomos provenientes ou do pai ou só da mãe. Bem, como na genética médica o enfoque sempre está nas patologias, uma das patologias associadas à dissomia uniparental é a fibrose cística. Bom, a gente sabe que a fibrose cística é uma condição autossômica dominante, né, que acomete 1 a cada 2.000 crianças caucasianas. Mas isso é na condição normal, tá? Eventualmente, pessoal, a gente vai ter ali uma unidissomia, uma dissomia materna do cromossomo 17. No cromossomo 17, nós vamos ter esse gene aqui, ó, o CFTR. Quando o CFTR mutado vem só da mãe, nós vamos ter um problema nos canais de cloreto. Os canais de cloreto são importantes nos revestimentos epiteliais, principalmente no revestimento do epitélio pulmonar. Quando nós temos mutações nesse gene CFTR aqui, o ATP ele não vai conseguir se ligar no transportador. Esse transportador do cloreto, o canal de cloreto, ele tem alguns domínios. Então, na primeira parte da imagem, nós conseguimos ver o domínio R e os domínios NBD. Então, a gente tem o domínio NBD1 e o domínio NBD2. Todos esses domínios juntos vão formar o canal de cloreto, que vai bombear, né, um transporte ativo, vai bombear o cloro para fora da célula, certo? Por que é um transporte ativo? Porque, bem, né, no fluido extracelular nós temos uma maior concentração do íon cloreto. Então a tendência osmótica é que o cloreto entre para o interior adentre a célula, né? Essas bombas, esses canais aqui, vão transportar o cloreto para fora. Quando nós temos deficiência nesse CFTR aqui, herdado da mãe, então a gente vai ter uma dissomia
materna, nós vamos ter uma deficiência e esse canal de cloreto, ele não vai permitir que o ATP se ligue nos seus domínios NBD. Se o ATP não se liga nos seus domínios NBD, o canal vai continuar aqui, ó, em estado fechado. Com isso vai acontecer o acúmulo de cloreto no meio intracelular. As características dessas crianças, né, são sudorese rica em cloreto, também vai ter uma maior absorção, né, de cálcio via renal. Então essas crianças elas vão estar mais suscetíveis à desidratação e à perda de líquidos pelo epitélio, sobretudo pelo epitélio pulmonar. Então, quando o epitélio pulmonar vai perder água, isso torna o ambiente ali muito propício para infecções. E a principal causa de mortalidade associada à fibrose cística é justamente a infecção por Pseudomonas aeruginosa. Então, nós temos um quadro, que é a fibrose cística, associado a um canal de cloreto, que está secundariamente associado a uma infecção bacteriana, que vai provocar a morte, né? Quando não provoca a morte, nós temos essas crianças com problemas respiratórios ou problemas pancreáticos, tudo bem? Bom, e aí, nós terminamos de falar sobre a dissomia uniparental, vamos falar sobre a terceira mais importante, né, dessa aula. O restante é um pouco mais rápido, que é o imprinting genômico. Bom, imprinting genômico é a expressão diferencial do material genético, dependendo se ele foi herdado do genitor ou da progenitora. Então, aquela perguntinha que eu fiz lá no começo da aula foi justamente para fazer essa provocação, né? Nós temos aqui, sim, um mecanismo que vai fazer com que, de acordo com o gene ser herdado da mãe ou do pai, nós vamos ter a expressão ou não desse gene, certo? Bom, antes de falar um pouquinho, né, sobre um desses exemplos, é importante ressaltar aqui quais são os mecanismos básicos do imprint genômico. Bom, o DNA, para que ele seja expresso, né, um gene para que ele seja expresso, normalmente ele passa por algumas transformações, certo? Ele pode ser metilado ou as suas estonas, proteínas estonas, elas podem sofrer também algumas alterações covalentes. Então, algumas alterações na estrutura das proteínas estonas ou a ligação de grupamento metil a esses genes, né, regiões que nós vamos ver posteriormente, específicas, podem silenciar ou favorecer a expressão gênica. Normalmente, genes que são metilados, eles têm menor expressão gênica. Genes que não são metilados, eles têm uma maior expressão gênica. Bom, vamos ver aqui um exemplinho de um camundongo, um ratinho, né? Um rato. Bem, aqui a gente tem um camundongo normal, né, selvagem, tamanho normal. A gente vai falar aqui sobre o nanismo nos camundongos, um camundongo pequenininho. O que acontece? Aqui a gente tem o gene IGF-2, que é o gene do fator de crescimento similar à insulina do tipo 2. Tá? Aqui nós temos um cromossomo paterno e um cromossomo materno que é herdado pelo ratinho, tudo bem? O que acontece é que o cromossomo paterno ele é normal. O alelo do gene IGF-2 ele é normal. Mas o alelo materno para esse mesmo gene, ele não vai ser expressado. E com isso, o que vai acontecer? Ó? Observe aqui, pessoal. No primeiro caso, ó, se o alelo IGF-2 mutante for herdado da mãe, o camundongo vai ter um tamanho normal, certo? Se o alelo mutante for herdado da mãe, ele vai ter um tamanho normal, certo? Então a gente vai ter a expressão do IGF-2 aqui, através do cromossomo do pai. Só que se o alelo IGF-2 for herdado do pai do ratinho, esse camundongo vai ser anão. Mas por que se ele herdou? Os dois genes são mutados. Se ele herdou da mãe, ele não ficou anão. Se ele herdou do pai, ele ficou anão. Justamente por algumas alterações que envolvem epigenética. A epigenética, pessoal, na verdade, uma área de estudo muito grande que vai envolver ali fenômenos reversíveis, que não tem relação direta com a estrutura genômica que está envolvida. Bem? Então a gente vai ter fatores, vamos dizer assim, extragênicos. Esses fatores extragênicos, no caso, são principalmente aqui a quantidade de metilação do DNA. Essa metilação do DNA, né, catalisada aí pela DNA metiltransferase, vai ser principalmente através da metilação da citosina. Né? Então a metilação aqui do carbono 5 da citosina, formando a 5-metilcitosina, é um bom marcador
para que esse gene seja ou não regulado. E essa regulação ela vai acontecer, é um processo normal, mas que acontece geralmente nas células germinativas. Então, na linhagem germinativa, a gente vai ter, eventualmente, algumas metilações. E essas metilações dos genes, elas vão diferir se for um do sexo masculino ou se for do sexo feminino. Por isso que existem diferenças na expressão dos genes. Bom, observem aqui, pessoal, justamente é o mesmo exemplo. Então, aqui a gente tem o alelo paterno, né, um cromossomo herdado do pai, e aqui o cromossomo herdado da mãe, do ratinho. Tá? Percebam que existe aqui uma região ICR, que é chamada região de controle de imprinting, né, ou região de controle da impressão genômica. Tá? No alelo paterno, o que vai acontecer aqui? Essa região vai estar metilada. No alelo materno, essa região não vai estar metilada. Quando essa região vai estar metilada aqui no alelo paterno, nós temos aqui uma boa diferença, uma quantidade razoável aqui de bases que separam o gene do seu ativador, do seu acentuador aqui. Quando essa região está metilada, o acentuador ele consegue ativar o gene IGF-2. Por isso o ratinho ele é normal, certo? Então, quando o alelo é mutado proveniente da mãe, aqui no segundo caso aqui, ó, esse acentuador ele não consegue se ligar ao IGF-2, que é o gene em questão. E por que ele não consegue se ligar? Porque aqui no caso do alelo materno, não existe metilação na região do controle do imprinting. Então aqui a gente tem a ligação de um dímero de CTCF, que é um regulador gênico. Esse regulador gênico impede a ativação do gene IGF-2, né? Impedimento espacial mesmo, esteárico, e assim o IGF-2 fica um gene suprimido ou desligado, certo? No entanto, é interessante que, se nós observarmos outro gene aqui, ó, o H19, o H19 vai ficar desligado no alelo paterno e vai ser ligado no alelo materno. Então, nós temos diferentes comportamentos para diferentes genes de acordo com cada condição específica. Não é possível dizer que só a metilação vai condicionar a supressão da expressão genética ou a metilação, a ausência da metilação vai condicionar uma expressão gênica. Todos esses fatores aqui, eles são, na verdade, muito integrados. E cada um deles tem uma particularidade. Nos seres humanos, nós temos aí aproximadamente, nós não temos nem 100 genes de imprinting, certo? E a maioria desses genes, eles ficam em regiões, essas regiões são chamadas de domínios de imprinting, tá? Que são regiões que são separadas por relativamente poucas bases nitrogenadas no DNA. E aqui, pessoal, só para mostrar, o imprinting, ele precisa ser silenciado, ou seja, apagado, quando ele vai ser transferido de uma geração para outra. Por isso que o imprint genômico não é hereditário. Há uma condição que é provocada por um imprint genômico, que nós vamos ver posteriormente agorinha, não são transmitidas de maneira mendeliana, certo? Por quê? Olha, observem aqui, pessoal, os dois cromossomos, né? Um cromossomo, na verdade, as duas cromátides irmãs, no sexo masculino, aqui os cromossomos homólogos. Para o gene IGF-2, no sexo masculino, vai estar ativo em um desses cromossomos homólogos, certo? E para o sexo feminino, vai estar ativo o IGF-2 para um desses também e inativo para o outro. Mas o que vai acontecer aqui é que durante a gametogênese, certo? Vai acontecer um apagamento desse imprint. Então, os genes que estavam imprintados, ou seja, inativados, eles vão aqui voltar a poder serem expressos. Então, aqui a gente tem a etapa de apagamento do imprint. No decorrer das divisões que vão acontecer nas células germinativas, vai acontecer novos imprints, não necessariamente iguais aos anteriores. Então, por exemplo, aqui no sexo masculino foi suprimido o H19, mas o gene IGF-2 ficou ativo e assim ele foi transmitido, olha só. Nas cromátides femininas, a gente tem um imprinting do gene IGF-2, mas o gene H19 ele ficou ativado. E assim foi transmitido através do ovócito do espermatozoide, através aos seus descendentes, formando assim os seus descendentes por meio da fertilização e do desenvolvimento.
Então, cada geração tem um imprinting diferente. Tá? Não necessariamente patológico também, é um processo normal. Só que, eventualmente, pode acontecer processos patológicos. Né? E as duas síndromes mais características associadas ao imprinting genômico são a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman, que é a posterior. A síndrome de Prader-Willi, o que a gente vai ter aqui? É caracterizada por obesidade, hipotonia, as mãos, os dedos, os pés são todos curtos. Essa pessoa pode ter uma redução da função hipotalâmica, certo? E da função tireoidiana. Então, pode ter hipotireoidismo, o que também poderia estar associado à obesidade. De modo geral, essa síndrome de Prader-Willi tem essa face característica aqui também. O que vai acontecer é uma deleção nessa região aqui, ó, do braço curto do cromossomo 15, certo? 80% dos casos da síndrome de Prader-Willi é quando existe um imprint genômico de origem materna. Um imprint genômico de origem materna, causado por uma deleção aqui. Então, a gente recebe um cromossomo de origem materna mutado, vai promover a síndrome de Prader-Willi se ele tiver mutado justamente nessa região aqui. Essa região aqui é uma região que contém o gene do polipeptídeo N da pequena ribonucleoproteína nuclear. Essa pequena ribonucleoproteína nuclear, ela é importante para diversos processos transcricionais. Então, conforme nós vemos nas maioria das doenças genéticas, existe um comprometimento sistêmico e não apenas localizado. Então, comprometimento metabólico, comprometimento do desenvolvimento e assim por diante. Tudo bem? Agora, é interessante ressaltar que a síndrome de Prader-Willi também pode ser causada, 20% dos casos, por dissomia monoparental paterna. Então, essa dissomia monoparental paterna vai provocar a síndrome de Prader-Willi também, em alguns casos. Certo? E a síndrome de Angelman? Bom, a síndrome de Angelman é parecida, a gente vai ter deleções lá no braço longo do mesmo cromossomo, mas é o braço longo, o outro é o curto. E essas deleções lá na porção 11 até 13 do cromossomo 15 vão ser justamente aqui nessa região do gene da ubiquitina quinase. A ubiquitina quinase, nós sabemos que é uma importante proteína que auxilia nos processos de regulação do ciclo celular. Então, nós vamos ter um comprometimento aqui por mecanismos não muito bem elucidados ainda, desenvolvimento intelectual dessa criança. Essa criança ela tem característica mais marcante a aparência de estar sempre feliz em situações que não se esperaria uma reação de felicidade. Então, por exemplo, essa menininha aqui, ela está sorridente porque ela está brincando com um diapasão, que aparentemente não é um objeto muito divertido para a maioria das crianças. Né? Essa face aqui é bem clássica, é bem típica da síndrome de Angelman, certo? Esse sorriso, a boca normalmente é maior. Por exemplo, existe até representações, essa aqui é uma representação da Renascença, de uma criança que provavelmente tem essa síndrome de Angelman, certo? A maioria dos casos, o que a gente vai ter aqui é um imprint proveniente de um cromossomo que contém deleções, mas é de origem paterna, certo? Então aqui a gente inverte e converte, e através dos diferentes tipos de herança, então se eu herdo um cromossomo mutado de origem materna, síndrome de Prader-Willi, né, em determinada região. Se eu herdo de origem paterna, síndrome de Angelman, tudo bem? Esses genes aqui, eles estão nessas regiões chamadas de domínios de imprinting. São regiões ali que condensam, vamos dizer assim, os genes que sofrem imprint genômico, os genes imprintados que nós falamos. Outros distúrbios aqui associados ao imprint genômico incluem aí a osteodistrofia hereditária de Albright, né? A síndrome de Beckwith-Wiedemann, a paraganglioma não cromafina familiar, entre outros, até mesmo a diabetes mellitus neonatal transiente, são distúrbios associados a imprint genômico. E aí, pessoal, entrando na herança digênica, né, já é a segunda metade, já terminando a aula, né, nós temos que a herança digênica é aquela em que vai ocorrer mutações em dois losses gênicos diferentes. Então, eu trago aqui como exemplo a perda auditiva congênita. Bom, a maioria, né, dos casos de perda auditiva congênita é causada por fator teratogênico. Então,
as mulheres grávidas que são expostas ao citomegalovírus, o bebê nasce com perda auditiva congênita. Então, tem uma redução, né, uma perda realmente da capacidade auditiva, certo? Agora, existe também condições nas quais vai haver o comprometimento, mutações em alguns genes autossômicos, certo? Quais são esses genes? Principalmente conexina 26 e conexina 30. Bom, quando existe duas mutações aqui no gene da conexina 26, existe perda auditiva, tá bem? Existe uma perda auditiva. Quando existem mutações, deleções aqui no gene da conexina 30, também vai haver uma perda auditiva, certo? Mas só quando eles estão em homozigose, ou seja, quando existe uma condição autossômica recessiva, então só quando existem duas mutações que vai acontecer essa perda auditiva. Só que é interessante ressaltar que, se observarmos bem, se existe um caso de heterozigose, né, para essa mutação no cromossomo que codifica a conexina 26, e uma heterozigose no caso do gene da conexina 30, no alelo da conexina 30, também vai acontecer uma perda auditiva. Ou seja, não foi necessário aqui, pessoal, que eu precisasse ou da homozigose dessa mutação no gene, na conexina 26, nem da homozigose da conexina 30 para essa mutação, mas sim uma heterozigose para dois genes em lotes gênicos diferentes. Então, esses genes estão localizados em cromossomos diferentes, mas quando eles se apresentam em heterozigose, eles vão caracterizar um fenótipo de perda auditiva também. Inclusive, essa perda auditiva neurogênica, ela é normalmente até mais grave do que essa perda auditiva quando nós temos em relação às homozigoses. Tá? E, bem parecido com isso, nós temos a herança trialélica. Bom, como o nome diz, né, herança trialélica, a gente vai ter envolvimento aí de 3 alelos, certo? Aliás, vamos ter envolvimento de 3 alelos, perdão, acabei escrevendo 2, mas são 3 alelos em 2 lotes gênicos diferentes. Tá? Vamos observar isso através do grande exemplo que é a síndrome de Bardet-Biedl. Né? A síndrome de Bardet-Biedl, que a gente vê essa menininha aqui, é caracterizada, né, por obesidade central. Então essa menininha tem uma barriguinha proeminente, e às vezes hipogonadismo, alterações no desenvolvimento cognitivo, redução do tamanho dos membros, principalmente das mãozinhas. Olha só as mãozinhas como elas são pequenininhas. E também a gente vai ter alterações na retina. Então a gente vai ter retinopatias. Tá? E essas retinopatias também são características da síndrome de Bardet-Biedl. Observem aqui, pessoal, que se nós observarmos esses 2 alelos aqui, ó, se eles se apresentam em homozigose, a criança vai ser afetada pela síndrome de Bardet-Biedl, o gene BBS1. Agora, o gene BBS2, se ele apresenta uma mutação em homozigose, a criança não vai ter a síndrome de Bardet-Biedl, só por influência desse gene. Tá? Agora, se ela apresenta a homozigose para mutação no gene BBS2 e uma heterozigose para mutação no gene BBS6, que é um outro gene, ela vai ser afetada pela síndrome de Bardet-Biedl. Então aqui a gente tem aqui 3 alelos, 1, 2, 3 alelos, em 2 locos gênicos diferentes. Né? Cada um dessas regiões aqui são locos gênicos. Loco gênico 1, loco gênico 2. Então essa é a chamada herança trialélica. E ainda, falando sobre agora genes modificadores, bom, normalmente os genes modificadores são pequenos genes, né, que possuem efeitos quantitativos sobre o nível de expressão de outro gene. Então, um gene que influencia outro gene, influencia a expressão de outro gene. Mas aí você pode perguntar se isso não é herança poligênica. Né? Herança poligênica, por exemplo, que a gente vê na crista do galo, daqueles exemplos da aula de biologia, a crista do galo, se for RR, Rzinho, vai ter crista tal, se for Rzinho, vai ter crista em ervilha. Bom, não é, nesse caso, uma herança poligênica, é bem parecido. Existe uma sutil distinção. Qual é essa distinção? No caso da herança poligênica, todos os genes eles têm efeitos quantitativos similares. Então, eles têm, vamos dizer assim, o mesmo peso na expressão fenotípica.
A herança poligênica, os genes modificadores não, são genes que modificam a expressão de um gene principal, certo? E o grande exemplo aqui é a síndrome de Van der Waals, certo? A síndrome de Van der Waals é caracterizada aqui, ó, por fendas bilaterais aqui, fendas labiais bilaterais, aqui na parte inferior, no lábio inferior. Né? Essa é a síndrome de Van der Waals. Só que, se nós observarmos aqui no heredograma, perceba que ao longo das gerações nós vamos ter outras características. Então, existem pessoas que têm fendas labiais e fenda palatina, no caso mais grave. Existem pessoas que têm apenas fendas labiais. Existem pessoas que têm fendas labiais, lábio leporino e fenda palatina. Certo? Ou seja, são esses pequenos genes aqui, no caso, são localizados no cromossomo 7, e esses genes eles vão influenciar a expressão do gene principal da síndrome de Van der Waals, certo? E isso é característica dos genes modificadores. Esses genes, eles são expressos de maneira diferente em cada uma dessas pessoas, e eles vão influenciar o quadro, né, a expressão fenotípica dessa doença, síndrome de Van der Waals. Tá? E aqui as interações multilocos. Bom, todos os exemplos anteriores, né, de genes modificadores, de dissomia, tudo isso, na verdade, é uma interação, são interações multilocos. Né? Mas as interações multilocos, de modo geral, quando a gente trabalha questões clínicas, o grande exemplo das interações multilocos são os tumores. Né? Então, os tumores, na verdade, na genética são são bons exemplos, entre aspas, bons, tá? São bons exemplos para vários padrões de herança, para várias características. Aqui eu trouxe o câncer coloretal. O câncer coloretal ele é um exemplo de patogenia que vai envolver ali vários locos gênicos, então mais de 2 locos gênicos. Então, por exemplo, a gente tem inicialmente uma célula normal do cólon. Essa célula normal do cólon vai sofrer uma alteração no gene MCC lá no braço longo do cromossomo 5. Isso vai promover um aumento do crescimento celular, certo? E aí a gente vai ter alterações no oncogene Ras. Quando existem mutações no oncogene Ras, né, a gente vai ter a formação inicial de um adenoma. Um adenoma é uma massa, tá, pessoal, que cresce de forma inadequada em tecido epitelial. Esse adenoma, ele progride, então 3 estágios do adenoma, passa inicialmente para o estágio 2, vai acontecer uma mutação que vai culminar na perda do cromossomo 18, esse gene DCC, e vai chegar aqui no adenoma de fase 3. Quando o adenoma de fase 3 sofre nova mutação, dessa vez no gene supressor de tumor P53, que aliás é um gene muito característico, o gene P53 é um gene supressor de tumor mais bem estudado, mais bem elucidado. A função dele é evitar, assim, a grosso modo, evitar que exista uma multiplicação celular inadequada, tá? Uma proliferação celular inadequada. Se existe uma supressão, uma mutação nesse gene, vai dar o start para que exista o desenvolvimento do carcinoma. Então a gente tem aqui a formação do câncer, certo? E as outras várias mutações que podem acontecer em várias regiões do genoma podem provocar ali metástase, né? Se esse câncer ele cai na corrente sanguínea ou via circulação linfática, então a gente vai ter a difusão, né, dessas células, desse tecido que se prolifera de maneira inadequada para outras regiões do corpo. E a metástase é a principal complicação associada ao câncer, né, e mais associada à mortalidade. Tá terminando, tá, gente? A gente falando agora sobre transcritos opostos. Bom, a gente sabe que a transcrição, né, do DNA em RNA, que é mediada aqui pela RNA polimerase, ela tem a seguinte direção de transcrição: do carbono 5, né, de uma base nitrogenada, para o carbono 3 da outra base nitrogenada. Né? Agora, sabe-se que esse é o mecanismo básico, mas até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, não se sabia que o inverso também poderia acontecer. E hoje já se sabe que existem muitos genes que são transcritos da maneira oposta, no sentido oposto. Então, na direção 3 para 5. Então, sendo transcritos na direção 3 para 5, por exemplo, o gene da interleucina, das cadeias alfa e beta da interleucina 4. Interleucina 4, uma citocina. Esses genes da interleucina 4, eles são transcritos de maneira oposta.
esses genes transcritos opostos são chamados de antissêmio. Tá? E é importante ressaltar que os transcritos opostos podem ser a causa, por exemplo, de uma patologia muito característica, que é a síndrome de Beckwith-Wiedemann, certo? Também tem a ver com imprint genômico, ela estava até naquela tabelinha anterior. A síndrome de Beckwith-Wiedemann é caracterizada, né, por a criança, ela tem um tamanho maior, né, então essa criança vai ser maior, vai ter aumento das suas vísceras, então organomegalia, vai ter aumento da língua, então glossomegalia, vai aparecer muitas vezes onfalocele nessa criança, e pode acontecer também aqui, ó, pregas, né, auriculares bem discretas. Né? A síndrome de Beckwith-Wiedemann é um caso grave associado a esses transcritos opostos, tá bom? Agora, existem também os elementos transponíveis, também chamados de transpósons. Os transpósons são segmentos do genoma que são migratórios, eles conseguem modificar a sua posição no genoma. Esses elementos transponíveis ou transpósons, eles vão variar quanto ao tamanho, quanto ao tipo de ácido nucleico, quanto ao mecanismo de movimentação. Eles são importantes, de um ponto de vista imunológico, para que, dada a sua variabilidade, alta suscetibilidade à mutação, eles consigam ali ser importantes formadores, precursores dos anticorpos. Né? Eles têm grande variabilidade, então eles podem ser úteis para a formação dos diferentes anticorpos que nós temos. Anticorpos com diferentes características. Agora, quando a gente fala que ele tem alta capacidade de mutação, o que nos vem à memória é justamente o potencial mutagênico, né? E o potencial mutagênico está associado ao câncer, principalmente. Tá? Só que não apenas o câncer está associado a esses elementos transponíveis. Nós temos, por exemplo, aqui a distrofia muscular Duchenne, né, associada ao gene da distrofina. A distrofia muscular Duchenne é ligada ao X, uma condição ligada ao X recessiva, mas que também envolve esse mecanismo atípico de herança. Hemofilia, quando a gente fala do gene do fator de coagulação 8, ou do fator de coagulação 9, e outras doenças, por exemplo, porfiria intermitente aguda. Tudo bem? Concluindo, assim, basicamente, tem a antecipação genética. O que seria a antecipação genética? É a pior aparente de uma doença em gerações subsequentes. Então, os médicos, inicialmente, os pesquisadores, eles verificaram que para algumas determinadas doenças que eles detectavam, em gerações subsequentes, né, nos filhos dessas pessoas que tinham a doença parecia ser pior. Parar para pensar assim, tem que ter alguma coisa, algum mecanismo que envolva isso. Mas será que isso é real ou, será que é um viés? Porque pode ser que, conforme eu esteja agora rastreando, né, eu faço o diagnóstico e eu acompanho a família dessa pessoa, talvez possa ser por isso que eu tenho a impressão de que essa doença está ficando pior, né, que está ficando mais grave. Mas, na verdade, foi feito um estudo, né, foram feitos estudos, na verdade, que utilizaram, né, marcadores que identificaram esses microsatélites. Esses microsatélites, eles são nada mais do que expansões de repetições nucleotídicas. Então, a gente tem um gene lá, e esse gene tem as suas bases nitrogenadas. Eventualmente, um gene ele pode ter, de geração para geração, um aumento de algumas repetições nucleotídicas, que são os microsatélites. Por que é chamado de microsatélite? Bom, primeiro, micro porque é pequenininho, e satélite porque a função do satélite é justamente ter essa capacidade de rastreio, de detecção. Esses microsatélites, então, eles permitem que nós verifiquemos através de gerações, através de testes de DNA, se essas repetições elas estão aumentando. Aumento das repetições nucleotídicas normalmente estão associadas a uma metilação. E quando estão associadas à metilação, a gente tem a supressão desses genes. Tá? Então aqui, ficou zoada a animaçãozinha. Só para exemplificar como que é feito um microsatélite, né? Então aqui a gente tem nas setinhas aqui. Melhor dizendo. Nós temos aqui os genótipos parentais, então nós temos uma região locogênica aqui de 2 alelos, né? Da mãe e do pai. Né? E aqui a gente tem o alelo recessivo da doença, de uma doença qualquer,
e o alelo dominante aqui que está no cromossomo da mãe. Tá? E aqui no pai nós só temos alelos recessivos. Bom, é importante saber que nós adicionamos aqui, através de técnicas, primers, né, que são iniciadores de sequência da PCR. A PCR é um método, né, reação em cadeia da polimerase, que vai justamente abrir e expandir essas sequências. Quanto mais sequências originalmente nós temos, claro que mais sequências ao final nós vamos ter. Então, isso é útil, por exemplo, para nós detectarmos padrões de ligação de um gene com uma doença. Então, observamos aqui do lado o heredograma, tá? A mãe ela é afetada e o pai não é afetado. 4 dos 6 filhos são afetados. Nós fazemos o rastreio para cada um desses alelos aqui, nós vamos ver que todos os filhos afetados, eles têm aqui, ó, o cromossomo, o alelo dominante dessa doença. E os que não são afetados, olha, 3 e o 4, não possuem esse alelo dominante, o M2. Tá? Isso aqui, quando eles fazem em diferentes gerações, vai haver um aumento dessas bandas. Então, quanto mais espessas essas bandas, maior vai ser a concentração, né? Maior vai ser a quantidade dessas sequências repetidas. Então, um exemplo clássico, né, a síndrome do X frágil. Né? A síndrome do X frágil, ela é caracterizada ali por um aumento nas diferentes gerações das repetições nucleotídicas de citosina, guanina, guanina, ou seja, CGG. Então perceba aqui, ó, que vai aumentar a probabilidade, a chance da pessoa ser afetada de acordo com a geração. Então inicialmente tem aqui 9%, 5% foi a chance. Nessa terceira geração já está em 40% e 16%. Na quarta, 50%, 28% e assim sucessivamente. Né? A síndrome do X frágil, a gente vai ter aqui uma região de instabilidade no braço longo do cromossomo X. É uma região que vai estar suscetível a esse aumento das sequências nucleotídicas de citosina, guanina, guanina. E o que acontece quando essas repetições CGG vão aumentando? Bom, no estado normal, né, a gente tem ali de 6 até 46 repetições, então não existe alteração. Para o homem portador ou a mulher portadora, a gente vai ter até 200 repetições nessa região do gene. E agora, para homens e mulheres serem afetados, essas repetições de citosina, guanina e guanina vão aumentar. E aí a gente vai ter justamente a manifestação clínica, manifestação sintomatológica. Né? Então aqui a gente vai ter aqui as orelhas proeminentes, uma face típica, uma deficiência intelectual, alterações no desenvolvimento muscular dessa criança, certo? Isso aqui é caracterizado pela síndrome do X frágil. E outras síndromes também são associadas, por exemplo, a distrofia miotônica. Perceba que esse bebezinho aqui e a mãe dele é portadora, o bebezinho ele é afetado. Ele tem fragilidade, esse bebezinho aqui, ele é muito molinho, ele não consegue deambular normalmente, ele tem muita dificuldade para engatear, para mesmo ficar sentadinho no local, tá? E essa característica aqui da distrofia miotônica, mas outras distrofias, por exemplo, a ataxia de Friedreich, que é uma relação neurológica, a doença de Huntington, né? A síndrome do X frágil está relacionada aqui, as ataxias espinocerebelares, então até mesmo doenças neurológicas mais do centro superior estão associadas a essas antecipações genéticas. Né? Para concluir, vamos dizer assim, a epigenética também seria um desses modos atípicos. Como eu até citei anteriormente, a epigenética são, na verdade, uma área em que envolve mecanismos, e esses mecanismos eles não vão modificar o código genético em si, mas vão alterar a expressão gênica de forma externa ao genoma. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, alguns mecanismos, modificação da cromatina, metilação do DNA, por sinal, modificação do DNA, modificação da cromatina, modificação das estonas, são justamente associados ao imprint genômico, olha só. Inativação do X por imprint e silenciamento associado ao RNA. Todas as características aqui envolvem epigenética. Nós vamos ter uma aula do Matheus Biguete falando especificamente sobre epigenética, que é um conteúdo bem legal. Tá? Mas a conclusão que fica, então, é que esses tipos de padrões normalmente podem apresentar dificuldade no diagnóstico, são, portanto, causadores de alguns impactos na clínica médica, dificuldade
do diagnóstico inicial e requerem muitas vezes exames de DNA, e é uma área que suscita aí muitas novas pesquisas para serem desenvolvidas. Muito obrigado e espero ter passado um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado, viu, pessoal? Essas são referências. Muito obrigado a todos.